Bem-vindos à Soma dos Dias, um podcast de negócios. Eu sou a Cláudia Arsénio. Neste episódio olhamos para Sines, que esta semana voltou a ser notícia devido a investimentos no Porto e também na área das tecnologias e inteligência artificial, com a Microsoft a anunciar um investimento de 10 mil milhões de euros no centro de dados. Depois olhamos para mais uma edição da Banca do Futuro, organizada pelo Negócios, acontece na próxima semana, dia 18 de novembro, e que reúne uma vez mais os principais líderes, decisores e especialistas do setor financeiro. Comigo estão o Paulo Moutinho e o Hugo Hotel. Esta é a Soma dos Dias. Depois de um período de pausa no que diz respeito a investimentos, Sines volta a estar no centro das atenções. Só nesta semana foram feitos 2 anúncios importantes para a zona, um no Porto e outro relacionado com o investimento da Microsoft. Comigo está o editor executivo do Negócios, Paulo Moutinho. Paulo, qual é o ponto da situação em Sines? Bom, Sines parece que nos últimos tempos ganhou aqui uma nova vida. Nós todos nos recordamos de Sines como uma zona industrial, uma indústria um pouco suja, o petróleo, a refinaria da Galp, e está a mudar um pouco esse paradigma. Obviamente a refinaria da Galp continua lá e vai continuar. Aliás, a Galp encerrou a atividade em Matosinhos e manteve as operações em Sines, mas Sines está a ganhar aqui uma nova dimensão em várias áreas. Na parte de energia continua a ser uma grande aposta, porque em termos naturais faz todo o sentido, mas é uma nova aposta em energias mais verdes. Por um lado temos a questão do investimento da própria Galp no hidrogénio verde, que está a ser desenvolvido e potencialmente no próximo ano poderá começar a estar a trabalhar, assim existam as ligações à subestação da REN. Por outro lado, temos os projetos associados às fábricas de baterias de lítio. Como sabemos, Portugal tem muito lítio, falta conseguir extraí-lo e depois é preciso refiná-lo para que esse lítio possa efetivamente ser utilizado na produção das baterias daqueles que são atualmente os carros que estão a ganhar mais cota no mercado, que são os carros elétricos, e é uma mudança no paradigma da mobilidade como a conhecíamos. Depois, obviamente, Sines continuará a ser um ponto de entrada de um outro combustível que também é fóssil e é, digamos, sujo. No entanto, é aquele que é visto como o combustível que vamos ter que continuar a utilizar para fazer a descarbonização da economia. E aqui estou a falar do gás. E neste ponto estão a ser feitos investimentos no Porto com o objetivo de fazer de Sines efetivamente a porta de entrada de gás, não só para Portugal, como também para a Europa, sendo que ganha uma especial relevância quando a União Europeia, a Comissão Europeia, quer efetivamente acabar com a entrada de gás russo no mercado europeu. Há uma série de medidas nesse sentido, há uma série de incentivos que estão a ser dados para que os países não consumam gás russo. Nós, para dar aqui um exemplo, para dar uma ideia, Portugal, o ano passado, registou ou consumiu, entre aspas, cerca de 5% do gás que veio da Rússia. A ideia é que esse número deixa, ainda há dúvidas se este ano vamos acabar com 4%, se vamos acabar com 6%, mas não sairá muito deste nível. Ou seja, no lado da energia temos aqui vários fatores positivos para Sines e que colocam Sines como uma nova centralidade, mas depois temos um outro ponto que é muito relevante no contexto atual e que também vem da Europa e da necessidade da Europa de se rearmar perante a perda de um aliado histórico como foi os Estados Unidos, e de repente o discurso passou a ser: ok, precisamos de investir em defesa. Todos os países têm de se rearmar e tivemos a notícia de que o Porto de Sines está preparado para isso, naquela lógica que é quase a lógica de todos os investimentos que nós vamos assistir daqui para a frente, mesmo quando falamos de caças
que são caças-bombardeiros, mas de alguma forma arranjamos aqui sempre aquela lógica de isto é um uso dual, ou seja, tem um uso civil e um uso militar. E aqui a lógica no Porto de Sines é a mesma, que é ter um porto multipurpose que, obviamente, cumpra os seus deveres enquanto instalação ou um espaço civil, mas em caso de necessidade e agudizando-se os conflitos que temos vindo a ver a nível global, este porto também poderá dar resposta a necessidades militares. Não é esse o objetivo, ganha uma nova vertente, portanto. Mas ganha esta nova vertente e isso é muito relevante. E a Microsoft? E depois temos esta parte. Foi uma grande notícia, não é? Temos esta parte da tecnologia, que, deixa-me só fazer a ligação àquilo que eu estava a falar no início, da questão das energias verdes, é muito potenciado pelas energias verdes. Não só, obviamente, porque existe a questão de que Sines é um ponto de amarração dos cabos submarinos, já existe o Elo Link, ainda existirá no futuro o outro cabo, que é o Nuvem, que é da Google, que vem diretamente dos Estados Unidos, e isso junta aqui dois fatores fundamentais para as empresas de tecnologia, que é o acesso a energia barata, limpa, e o acesso à informação, aos dados, de forma automática. E isso o que é que está a fazer? Tivemos o desenvolvimento do Start Campus e tivemos então esta semana aquele que para mim se calhar foi, se eu cerrar os olhos, aquilo que me resta da Web Summit deste ano é o anúncio feito por Brad Smith, e que o Negócios deu em primeira mão, por Brad Smith, que é o presidente da Microsoft, que aterrou em Portugal e agarrou e disse: vamos investir 10 mil milhões de dólares em Sines, o que dá aqui uma noção da dimensão dos investimentos que toda esta tecnologia, todo o advento da inteligência artificial pode trazer para o país. Já foram investidos muitos milhares de milhões de euros, é mais um envelope grande que se pode juntar a outros, porque além deste centro de dados da Start Campus, não nos podemos esquecer que Portugal está na corrida, através de uma iniciativa liderada pelo Banco Português de Fomento, está na corrida a uma fábrica de inteligência artificial. E estamos a falar de um projeto que o número, se calhar, depois dos 10 mil milhões da Microsoft, não impressiona tanto, mas estamos a falar de um projeto de 4 mil milhões de euros, que será cofinanciado pela Comissão Europeia, que junta um leque enorme de entidades privadas e públicas, tanto portuguesas como estrangeiras, incluindo muitas tecnológicas, a Nvidia, a própria Microsoft também está nesse consórcio. Pode ser muito interessante para o país. Resta saber se Portugal conseguirá mostrar ou demonstrar à Comissão Europeia que o projeto é válido o suficiente para ser cofinanciado. Na minha opinião, acho que o nível de maturação do projeto já é tão grande que, mesmo que a Comissão Europeia não cofinancie, acho que Sines tem todos os argumentos para receber este investimento. Na próxima semana, o Negócios organiza mais uma edição da Banca do Futuro, a conferência em que fazemos o retrato e olhamos para o futuro do sistema financeiro. Será na próxima terça-feira, em Lisboa. Comigo está o Hugo Neutel, coordenador da secção de empresas, acompanha o setor da banca. Olá, Hugo. Esta conferência acontece num momento de viragem no negócio da banca. É um momento de viragem que começou já há algum tempo com a questão da diminuição da margem financeira, que já temos falado sobre isto várias vezes, que vem na sequência da alteração da política monetária do Banco Central Europeu. Resumindo muito, no início da invasão russa da Ucrânia, o Banco Central Europeu começou a notar um aumento da inflação, nomeadamente no setor da energia e também, de certa forma, nos produtos alimentares. Para controlar isso, aumentou as taxas de juros diretoras.
coisa que já não acontecia há muitos anos na Europa, quando vivemos aquilo que hoje em dia se chama o período do dinheiro barato, ou do dinheiro grátis quase. Essa política, entretanto, inverteu-se, mas o que é certo é que quando as taxas de juros subiram, os bancos puderam beneficiar disso mesmo através do aumento da margem financeira, que dito de forma muito simplificada é a diferença entre os juros cobrados nos créditos e recebidos nos depósitos. Esse período terminou e é disso que falamos quando falamos em momento de viragem. Os bancos têm tentado adaptar-se e arranjar forma de compensar a queda da margem financeira de alguma forma. Qual é essa forma? É o aumento do volume de negócio. Como em qualquer outro negócio, tipicamente quanto menor a margem, maior tem que ser o volume para compensar ou vice-versa. E portanto os bancos viram-se obrigados a tentar aumentar o volume de negócio e é nisso que se têm esforçado. Têm de alguma forma conseguido, tem havido múltiplas tentativas das mais diversas formas por parte da banca de tentar aumentar o volume de negócios, não apenas pela natural concorrência na concessão de crédito, mas até tentando, enfim, entre aspas, roubar clientes uns aos outros, tanto em coisas tão simples como contas à ordem, nas quais oferecem às vezes, enfim, algumas centenas de euros a quem abrir a conta à ordem, como até na transferência de créditos, que é hoje em dia uma parte muito importante do volume total de crédito concedido pela banca. Têm tido, no meio disto tudo, uma ajuda, que é uma ajuda inadvertida, mas serve como ajuda, que é a garantia pública no crédito à habitação que o Governo lançou para apoiar os jovens até aos 35 anos na compra. Tem feito aumentar muito os créditos à habitação. Tem feito, e nesse sentido aumenta para o tal fator volume, digamos assim, não é? Para compensar a margem. E portanto sim, a banca está nesse momento de transição, ainda não começou agora, já começou, enfim, talvez desde o início do ano, desde o final do ano passado, esse momento em que tenta lutar por volume para compensar a margem financeira, e será certamente esse um dos temas que estarão em debate na terça-feira na Conferência Banca do Futuro. Mas na tua opinião a banca está a saber reagir a esta alteração? Olhando para os números, sim. Porque se olharmos para os 5 maiores bancos do sistema, vemos que nos primeiros 9 meses deste ano lucraram praticamente o mesmo que nos primeiros 9 meses de 2024, apesar de uma queda muitíssimo expressiva da margem financeira. Podemos traduzir isto em entre os primeiros 9 meses de 24 e os primeiros 9 meses de 25, os 5 maiores bancos, portanto estou a falar do BCP, do BPI, da Caixa, Novo Banco e Santander, estes 5 bancos em conjunto perderam ou deixaram de ganhar na margem financeira 500 milhões de euros. É muito relevante. Mas, na verdade, os seus lucros apenas caíram 14 milhões, o que é residual no contexto dos 3.900 milhões de euros que lucraram em conjunto. E, portanto, olhando para os números, sim, estão a saber reagir. Quando olhamos para as carteiras de crédito, vimos que entre setembro de 2024 e setembro de 2025, a carteira conjunta de crédito destes 5 bancos aumentou 15 mil milhões de euros. E portanto é um valor muito significativo. É claro que este aumento inclui os novos créditos, mas estamos a falar da carteira por completo e portanto também incluirá aqui créditos já muito antigos e com taxas completamente diversas daquelas que são hoje praticadas, mas a verdade é que isto ajuda ao aumento do volume de negócios e portanto esta diferença julgo que ilustra bem a forma como os bancos têm tentado e conseguido aparentemente resistir a esta queda. Há aliás até o caso que é excepcional do BCP, que até conseguiu ainda, apesar de tudo, aumentar o encaixe com margem financeira de forma, enfim, modesta, mas também no contexto que vivemos não seria de esperar um aumento muito grande, cerca de 55, quase 56 milhões de euros. É uma exceção, todos os outros perderam margem financeira. Quem perdeu mais foi o Santander e a Caixa, com uma diferença de mais de 200 milhões de euros a menos do que aquilo que tinha sido verificado em setembro de 2024, mas que conseguiram largamente compensar essa queda, nomeadamente através do volume de negócios, reduzindo o lucro total ou reduzindo a diminuição do resultado líquido total para um valor que podemos considerar residual de cerca de 14 milhões de euros.
E que pontos principais estão em cima da mesa? Há vários, vão estar certamente todos em debate na conferência que vamos organizar na terça-feira, olhando primeiro para a banca como um todo. A banca como um todo enfrenta agora, ou vai enfrentar aquilo que se chama a reforma do SREP, enfim, é uma sigla em inglês que se traduz em termos práticos por o processo de supervisão anual que os supervisores fazem aos bancos. Este é um processo que está em curso há muito tempo, é através dele e de outros, mas nomeadamente através deste, que os supervisores, tanto o BCE como, para outros casos, os bancos centrais, e no nosso caso o Banco de Portugal, olham para os rácios de capital dos bancos e tentam perceber o seu grau de solidez, de resistência a choques que possam acontecer. Agora é o próprio BCE que admite que o mundo está em mudança rápida, há choques externos, sabemos quais são, guerras, tarifas, tudo isso, e o objetivo do Banco Central Europeu é, no fundo, se quisermos simplificar, vou repetir-me, é simplificar este processo. Uma das coisas que será feita, por exemplo, é dar um maior grau de liberdade aos bancos centrais para, nos seus processos de supervisão dos bancos, serem eles a definir quais são os critérios que são prioritários face a outros. Por exemplo meramente académico, a análise de risco deve ter maior ou menor importância do que aquela que tem o crédito a determinado setor de atividade. Não vou aqui dizer nenhum para não ofender suscetibilidades, mas o crédito a determinado setor é ou não um fator que deve ser tido em conta na análise de solidez dos bancos. No fundo, é uma simplificação que dá maior liberdade aos bancos centrais para definir o que é mais importante em cada momento. E depois há, claro, tivemos há pouco tempo mais um aviso europeu sobre a competitividade da banca europeia. Desta vez chegou, mais uma vez, através de Maria Luísa Albuquerque, a comissária europeia para o sistema financeiro, para a União de Poupança e Investimento, que veio dizer preto no branco aos bancos: adaptem-se ou correm o risco de ficar para trás. Isto por vários motivos. Por um lado, temos a nova concorrência, nova que já não é assim tão nova, mas que é cada vez mais forte, das fintech, em relação ao papel da banca tradicional. Temos o caso, por exemplo, em Portugal, o Revolut, mais tarde ou mais cedo vai dar crédito à habitação. O que é que os bancos vão fazer nessa altura? É esse tipo de riscos que nos referimos. E, portanto, Maria Luísa Albuquerque, que já tem feito vários avisos sobre este tema, desta vez a ser mais assertiva e mais dura nesse aviso, num artigo muito longo que publicou numa revista da especialidade, a International Banker. E depois, claro, há a outra vertente, sobre o qual a antiga Ministra das Finanças portuguesa também faz um aviso, que é a competitividade global. Ou seja, todos sabemos que os Estados Unidos têm um poderio financeiro incomparável no planeta. A banca europeia quer fazer face a isso. O aviso de Maria Luísa Albuquerque é: sim, é boa ideia que façamos face a isso, até porque há muitas empresas europeias, quando a partir de certa dimensão já não se conseguem financiar na Europa, têm que ir aos Estados Unidos. A Comissão Europeia, a União Europeia como um todo, claro, quer impedir isto e quer que as empresas europeias tenham elas, seja uma startup ou seja uma multinacional, que se possa financiar na Europa, mas para isso há aqui a palavra mágica que tem estado em cima da mesa na discussão europeia sobre o sistema financeiro, que é a palavra consolidação. Já temos falado várias vezes sobre isso, até publicámos recentemente um trabalho sobre isso, em como a consolidação é uma espécie de palco de batalha entre o sistema financeiro e o poder político. Maria Luísa Albuquerque, ela avisou mais uma vez para isso mesmo, disse que os governos têm que estar abertos ao problema da consolidação. Isto não é um aviso que caia do vazio, porque temos visto casos concretos de tentativa, ou em alguns casos com sucesso, de influência de vários governos em processos de consolidação nos seus países, às vezes até em processos internos que nem sequer são de consolidação transfronteiriça. Também houve esse caso em Portugal, não impediu uma consolidação, mas também houve essa tentativa em Portugal quando, no processo de venda do novo banco, o governo não se coibiu de enviar uma carta ao governo espanhol a dizer que não se sentia confortável com a possibilidade de ser o CaixaBank, os espanhóis de CaixaBank, que entretanto são donos já do BPI, a ficar com o novo banco. Assistimos a isso em Espanha, na Alemanha, em Itália. E esse é um fator importante
para o qual a cúpula europeia, da qual Maria Luísa Albuquerque é apenas uma de muitas vozes que têm tentado avisar nesse sentido, têm dito que o poder político tem que não interferir nesses casos, ou interferir o mínimo possível, permitindo que a consolidação aconteça, porque só através da consolidação a banca europeia consegue ganhar a dimensão que lhe permite a tal competitividade e fazer concorrência aos bancos americanos, que têm uma dimensão muitíssimo maior. No que diz respeito ao sistema financeiro nacional especificamente, sim, temos aqui alguns pontos em cima da mesa. A venda do novo banco aos franceses do BPCE já foi assinada, mas ainda falta concretizar, porque entretanto têm que ser pedidos as autorizações regulatórias ao BCE, e só após esse processo, que poderá demorar alguns meses, será de facto concretizada a venda. Temos aqui o número mágico de 1.000 milhões de euros de dividendos da Caixa Geral de Depósitos, que ainda teremos que perceber em detalhe como é que serão atingidos, que a Caixa vai entregar ao Estado no próximo ano. É um número que há uns anos seria impensável. Os bancos não conseguiam sequer ter lucros de 1.000 milhões, quanto mais entregarem dividendos de 1.000 milhões, mesmo o maior banco português, que é a Caixa Geral de Depósitos. E, portanto, todos estes são temas que estarão certamente em discussão na Conferência Banca do Futuro, na terça-feira, sendo que tudo isto tem o pano de fundo da digitalização, da transformação, claro, com a sigla da IA à mistura, que está a intrometer-se cada vez mais na vida das empresas, e a banca não é exceção. E, portanto, sim, são estes os pontos principais, digamos assim, que estão em cima da mesa relativamente a este setor, tanto do ponto de vista europeu como nacional. Obrigada a ambos, e assim terminamos mais um episódio da Soma dos Dias. Até para a semana, porque há sempre histórias para contar.